bom dia, irmã. Neste momento, nós somos convidados a silenciar o coração para entrarmos em comunhão com o nosso Deus, que já se faz presente, que já está próximo de nós. Esse Deus que é apaixonado por cada um de nós. Queremos entrar em comunhão com o nosso Deus, entregando nas mãos dele todas as nossas necessidades. E neste momento podemos relembrar, trazer presente quais são as suas necessidades, quais são os seus pedidos, as suas preces. Por quem você gostaria de rezar neste momento? Ou quem você gostaria de entregar nas mãos do Pai neste momento? Queremos rezar por todas as pessoas que pediram e que confiam em nossas orações. Queremos trazer presente para nossa oração o Francisco de Assis Bezerra, ele que tem câncer. Vamos rezar por ele para que seja feita a vontade de Deus. Queremos trazer presente todas as pessoas que se encontram internadas, todas as pessoas que estão se recuperando, agradecendo a Deus por isso, Sobretudo as vítimas da pandemia, do coronavírus. Queremos rezar pelos nossos familiares, pelas pessoas que estão desempregadas, pelas crianças, pelos idosos. Enfim, vamos rezar por todas as situações que neste momento precisa da intervenção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 13, do versículo de 1 a 9. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Numerosas multidões se reuniram em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E Jesus falou para eles muita coisa com parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os passarinhos foram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Porém, o sol saiu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e renderam 100, 60 e 30 frutos por um. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, Jesus conta mais uma parábola, E ao contar a parábola do semeador e dos diferentes solos, das diferentes terrenos, Jesus revela a sua consciência em relação à realidade dos agricultores, dos camponeses de seu tempo. Ele mesmo era um deles, era uma pessoa simples do meio do povo. Nem todos os agricultores tinham acesso às terras boas, assim como hoje, Porque as terras boas eram controladas por aqueles que tinham mais poder, pelos poderosos. Então, muitas famílias tinham que se contentar com terras cheias de pedras. Havia também aquelas famílias que não tinham terra
de modo que lhes restava semear à beira dos caminhos. Isso é bom a gente entender para que a gente possa entender a parábola contada por Jesus, que nem todo mundo tinha terra, porque as terras boas ficavam nas mãos dos poderosos e só sobrava para os pobres as que tinham muita pedra. E muita gente nem isso tinha, por isso plantavam na beira dos caminhos, para que a gente possa entender melhor a parábola de Jesus. Então, no evangelho de hoje, Jesus nos chama a atenção para as sementes que são semeadas em alguns tipos de terreno, com o objetivo de produzir frutos. É claro, quando a gente planta, a gente tem um objetivo, que é justamente que essa planta produza fruto e que a gente possa colher, né, e saborear, é claro, né? Mas, dependendo do terreno, elas não têm condições de produzir nada. Dependendo do terreno, as sementes lançadas não têm condições de produzir nada, nenhum fruto, né? Algumas caem à beira do caminho, conforme o Evangelho, outras em terrenos cheios de pedras e outros em meio aos espinhos. Enfim, outras caíram em terra boa, né? Essas sim produziram frutos em abundância, ou seja, aquelas sementes que caíram em terra boa produziu frutos e frutos em abundância. Então Jesus conta essa parábola para fazer com que os seus discípulos para fazer com que os seus discípulos e as suas discípulas compreendam e se questionem qual terreno eles são. E essa pergunta pode ser também para nós hoje, né? Qual é, né? Que tipo de terreno eu sou? Né? O terreno aqui, gente, podemos traduzir, é o coração de cada um que precisa ser terra boa. O terreno é o coração de cada um, de cada uma que precisa ser uma terra boa, adubada, fértil, para que a palavra anunciada pelo Mestre encontre acolhida e possa produzir conversão, vida nova, né? A quem acolher dentro de si, permitindo que ela ecoe no mais íntimo de cada um, né? Como uma voz que transforma a vida de quem ouve. Então a palavra precisa encontrar um terreno bom, que é o nosso coração, para que a nossa vida seja realmente transformada, né? Ou seja, que nossa vida produza frutos e frutas em abundância, né? Então, o objetivo desta parábola é questionar qual terreno temos sido, né? Qual é o tipo de terreno, qual é o tipo de terreno que eu sou? Eu sou qual tipo desses terrenos aqui proclamado hoje nesse evangelho, né? Tenho preparado o terreno da minha alma para escutar a palavra de Deus diariamente, permitindo que essa palavra crie raiz em mim, gerando vida nova? Eu tenho preparado esse terreno? Eu tenho preparado esse meu coração? Ou eu deixo esse coração ali cheio de raiva, de ódio, de ressentimento? Porque assim, né? Às vezes acontece. Raiva todo mundo tem, é normal. Agora, ficar o tempo todo com raiva, isso faz mal para o nosso coração. E aí a gente não permite que a palavra de Deus penetre nele e transforme a vida, a nossa vida. Você tem tido a graça de meditar o evangelho de cada dia? Todos os dias a gente medita, né? A palavra, né? A palavra viva de Deus, né? Tem permitido que essa palavra, então você tem permitido que essa palavra gere vida nova, gere gestos e ações novos. Enfim, tem deixado que a palavra te converta? Então, a palavra, você tem deixado a palavra te converter? Você tem permitido isso? O caminho apontado como porta estreita, caminho árduo a seguir, nós já sabemos disso, ou seja, o caminho de cruz, mas ele é verdadeiro, ele é o verdadeiro caminho da felicidade, entendeu? Então, o caminho apontado, inclusive por Jesus, como aquela porta estreita, né? É um caminho árduo, a gente já sabe disso, é o caminho da cruz, mas esse caminho
é ele que nos leva à felicidade, e à felicidade completa, né? Os outros caminhos fáceis, largos, que o mundo oferece, não traz de maneira nenhuma uma felicidade completa. Isso nós já sabemos, né? Não traz uma felicidade completa. Traz aquela felicidade que é um momento, um momentinho feliz, mas depois passa, né? Há sempre um vazio interior procurando ser preenchido. Somente Deus pode, meu irmão e minha irmã, preencher esse vazio do coração do homem, do coração da mulher. Somente Deus pode preencher esse vazio. Por isso, o Evangelho nos convida hoje a prepararmos sempre o nosso coração, para que a palavra entre, penetre e transforme a nossa vida. Ou seja, para que a palavra preencha o nosso vazio interior. E a gente sabe que esse vazio só pode ser preenchido por Deus e por mais ninguém. Só pode ser preenchido por Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, que esse dia de hoje, que esse momento orante, que essa oração nos ajude a preparar sempre melhor o nosso coração, né? Para que a nossa vida, para que a nossa vida seja uma vida feliz, né? Uma vida cheia de significado, uma vida transformada, uma vida em Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.